Pô, hoje tem Cruzeiro Sub-20, jogo importante para se firmar no G8. Sabem se vai ter transmissão do jogo em algum lugar? Terá transmissão do canal oficial do Cruzeiro, viu, Tix? Então aqui é o canal oficial no YouTube. 3 da tarde a bola rola. Vou colocar a tabela do Brasileirão Sub-20 na tela aqui. Cruzeiro hoje enfrenta o lanterna do campeonato, o Atlético Goianiense. Favas contadas? Vamos ganhar? Como que tá a expectativa aí, meninas? A expectativa é excelente, Caramujo. Eu acho que o Cruzeiro está embalado ali, 3 vitórias consecutivas. É claro que há sempre uma boa expectativa contra times, no caso ali do Atlético Goianiense, que está na parte baixa da tabela, mas acho que cabe também a gente ter os pés no chão e ter respeito também ao adversário, né? O Atlético Goianiense tem apenas 2 vitórias na competição. O Cruzeiro viveu esse momento de oscilação, sabe o que é também, né? Esses momentos negativos, que a vitória parece que está cada vez mais distante, mas sabe também que esses times que estão na parte baixa e tentando se afastar ali da zona da degola, eles costumam também dar a vida dentro do campo, né? Eles querem a todo custo vir uma Copa do Mundo para eles, porque eles querem realmente afastar esse momento ruim. Não acredito que seja um jogo fácil. Acho que o Cruzeiro tem capacidade técnica para isso, tem o coletivo, tem as peças individuais também que podem cada vez mais se destacar, mas o jogo é jogado. A gente não ganha de véspera, a gente não ganha porque o Atlético Goianiense é o lanterna da competição. Acho que o Cruzeiro, sabendo utilizar de um bom planejamento, tem total capacidade de emendar ali, quem sabe, a 4ª vitória, e aí se consolidar dentro da zona de classificação. O último jogo contra o Internacional, o Cruzeiro já conseguiu estar dentro dos 8, né, colocados, mas o Cruzeiro, cada vez mais que ganha, né, vai pontuando e vai se consolidando também, o que fortalece cada vez mais essa mentalidade que o Cruzeiro tem enquanto planejamento, que é de passar de fase. Acho que é um contexto muito parecido com o confronto da rodada passada contra o Inter, né? Que também é uma equipe que está brigando ali na zona de rebaixamento. O Cruzeiro com baixas importantes, a gente pontuou aqui também, né? Que inclusive a oscilação que o Cruzeiro teve no Brasileirão Sub-20 era normal, tendo em vista essa baixa aí do elenco, né? Muitos jogadores que foram ficando indisponíveis por motivos diferentes, e a gente tem os jogadores que estão de férias porque já estavam com o profissional, os jogadores que estão com a seleção sub-17, jogadores que seguem no departamento médico. Então, tudo isso pesa, né? Não basta só, como a Amanda falou, olhar a tabela, né? Um é o sexto, o outro é o último colocado, logo 3 pontos. As coisas não são tão matemáticas assim, mas eu entendo que o Cruzeiro precisa buscar esses pontos, porque nesse momento são acessíveis. E aí, campeonatos assim de pontos corridos é sobre acessibilidade de pontos. Você confirmar aqueles pontos que naquele momento te são acessíveis, e acho que 3 pontos. Não dá para internamente o pensamento ser outro. E aí, obviamente, buscar isso dentro de campo ali nos 90 minutos. E acho que é importante que o Cruzeiro siga fazendo uma gordurinha, se possível, né, aí nesse G8 para classificação para a próxima fase. Não acho que é preponderante para o Sub-20 vencer títulos, mas acho que é muito importante ter metas esportivas assim ousadas, né, de chegar o mais longe possível, porque isso também é importante no processo de formação e valorização da categoria de base do Cruzeiro. Então, hoje, nesse confronto, tem que realmente buscar a vitória. Achei que o Caramujo ia mostrar aí a parte de baixo da tabela, que ele gosta de mostrar. Cadê, Caramujo? Tá aí o nosso adversário, em 20º, e aí tem alguém em 19º também. Lembrando que tem rebaixamento, né, Caramujo, no campeonato, para quem não sabe. Essa aí é a zona de rebaixamento. E tem gente que já jogou na rodada, hein? Tem gente que já jogou na rodada, já perdeu, tá com 15 jogos ali, em 19º lugar. Que pena! Espero que piore. Exceto não hoje, né? Hoje a gente quer ganhar do Atlético Goianiense, para que a gente possa somar esses pontinhos aí, mas depois. Oh, meu Deus. O Rogério Carvalho até falou: não faz sentido ter rebaixamento. Essa foi uma boa discussão no final do Loucos pelo Cruzeiro de sexta, né? O Genta falando ali e tudo mais, que, pô, sobe os garotos com destaque, aí você é rebaixado no Campeonato Sub-20. Não que seja comum, né? Subir tantos jogadores assim.
mas é um aspecto que eu não ouvi vocês ainda, Amanda, Rafa. Vocês acham justo ter rebaixamento em campeonato de base? Caramujo, eu confesso para você que para mim, eu não vejo tanta coisa positiva com relação a isso. É claro que existe, sim, um trabalho interno, que eles são cobrados também diariamente pelo resultado. Isso acontece em qualquer, pelo menos aparentemente, né, em qualquer competição que eles estão. Isso serve para o sub-20, serve para o sub-17, sub-15. Todo mundo quer vencer e quer deixar também uma boa impressão do trabalho, e que muitas vezes eles são pautados por isso, né, por classificação, por títulos. Mas acho que o Cruzeiro, nesse momento, que está servindo ao time principal, para mim é o primeiro passo do Cruzeiro com relação à categoria de base. Tem jogadores também que estão servindo a seleção brasileira, acho que isso também é um termômetro do trabalho que está sendo bem executado. A partir do momento que tem a questão de rebaixamento, eu acho que isso serve como uma motivação a mais para a competição, porque, afinal de contas, ninguém quer ser rebaixado, né? Está todo mundo ali defendendo o seu, em busca de ser destaque, pelo menos o primeiro destaque, o destaque interno, né? Que os clubes no qual eles participam, o profissional esteja olhando para eles estejam no radar. Eu confesso que, se não tivesse o rebaixamento, talvez eu concordasse um pouco mais nesse momento. Eu acho que o estímulo ele existe dentro da competição, mas o estímulo maior é de desenvolvimento dos atletas. E não sei se indo para uma segunda divisão, para uma coisa de rebaixamento, isso serviria enquanto planejamento. Então, eu não concordo tanto. O que não quer dizer que clubes rebaixados, que igual nós estamos vendo aí pela tabela, eu não esteja também satisfeita. Tem os clubes que estão na Série B e eu acho que é interessante ter uma motivação esportiva para eles subirem também, né, Caramujo? Se você for olhar, assim, tem camisas relevantes aí do futebol brasileiro, times que a gente está acostumado a ver de vez em quando no profissional na Série A, que estão hoje na Série B. Então, eu acho que faz parte de um contexto competitivo, assim. A questão é você saber entender para que serve a sua categoria de base, né? O objetivo final não é ganhar títulos, por exemplo, mas eu acho que não deixa de ser um termômetro, né? Se você tá nas últimas colocações assim de um campeonato sub-20, provavelmente tem algo que precisa ser revisto no seu planejamento, e é muito raro. Aliás, eu acho que nem o Palmeiras, que utiliza muito a sua categoria de base, não desmonta toda assim de uma temporada para outra. As coisas não são feitas dessa forma. Eu acho que para todo mundo ter oportunidade, né, também de subir, porque senão como que vai ser essa questão das divisões? Vai ter um campeonato só com todas as equipes? Como que vai ser a logística disso? Ou quem está na Série B nunca vai ter oportunidade de subir, mesmo fazendo um trabalho bacana e vencendo a competição? Então, eu não confesso que não vejo muito problema nisso, não. E acho que para o caso do Cruzeiro é seguir fazendo um bom trabalho para estar sempre nas primeiras colocações, né? Se classificando para a próxima fase, e aí se eventualmente ganhar é um bônus, mas te confesso que não me incomoda muito não ter rebaixamento. Eu acho que a discussão ela precisa ser um pouco mais ampla neste caso, porque tendo rebaixamento, isso envolve técnico querendo segurar emprego. Acho que a formação, talvez ela seja um pouco deixada aí num segundo plano, a turma buscando resultado a qualquer custo, mas ao mesmo tempo, se tem um rebaixamento, seu time está lá embaixo, isso é um reflexo de como você vem trabalhando a categoria de base, né? Por mais que você suba 3, 4 jogadores aí, e isso é uma raridade, se seu time está muito mal, o Cruzeiro deu uma rateada ali num momento, né? Que foi o momento em que os atletas deixaram de jogar no sub-20, aí algumas lesões, ou muitas lesões, né? E por isso o Cruzeiro teve uma dificuldade maior. Agora, isso era um desafio para a CBF fazer, né? Porque tem muitos clubes, então ela antes eu acho que fazia pelo ranking, né, Caramujo, que a gente discutiu esses dias. Exatamente. E aí muitos clubes queriam jogar e precisa preencher o calendário de base, né? Não dá para um time sub-20 ter apenas o campeonato estadual para ele disputar. E se ele não foi bem no estadual, ele não vai para a Copa do Brasil.
A CBF podia pensar num campeonato melhor, ver quais clubes querem disputar, porque tem clube que abre mão, né? Às vezes não tem uma estrutura. É outra coisa também, né? O presidente novo aí está fazendo muita coisa legal, podia investir mais em competições e dar condições para vários times de base disputarem, né? Porque aí você podia fazer um campeonato com grupos, mais regional, depois ia chegando para todo mundo ter um calendário bem legal aí nas categorias de base. Porque agora, como tem mais de 20, né, disputando, além do ranking, aí teve que fazer essa questão aí de rebaixamento e segunda divisão. E já que tem, meu amigo, eu não quero ser rebaixado nem na base, viu?